Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos contar alguns causos de arrepiar. E aí você me diz se acredita que é verdade ou não. Ou se algum caso parecido aconteceu com você, por favor deixe nos comentários. Hoje vamos contar 2 causos, e com certeza esses causos vão te deixar com frio na espinha. Sem mais delongas, vamos para os causos. Em uma cidadezinha de Pernambuco, havia uma pequena família muito religiosa. Eles iam sempre na igreja e eram católicos. 3 vezes por semana, por volta das 9 da noite, a mãe e uma das filhas acendiam uma vela para as almas, uma vela por noite. Essa vela era acendida no quintal da casa, debaixo de um tanquezinho que eles usavam para lavar as roupas. A crença sobre acender vela para as almas possui várias variações, mas em resumo, simboliza a iluminação do caminho dos falecidos até a vida eterna. Essa crença diz que a vela acesa oferece conforto espiritual aos entes queridos e ajuda na sua jornada após a morte. Já fazia anos que essa família tinha esse hábito. A casa que eles moravam era bastante simples. Havia um quarto para assentar a mãe e para o pai, e um quarto somente para as 3 filhas. A vida era simples, mas eles eram felizes. Por ser uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. As pessoas não se preocupavam muito com ladrões ou qualquer violência, mas nunca se pode bobear. Essa família tinha 3 cachorros grandes. Qualquer desconhecido que viesse visitá-los, os cachorros latiam sem parar. Os cachorros eram dóceis com a família, mas com os de fora não podia vacilar. Um certo dia, a mãe decidiu que não acenderia mais velas para as almas. Por ter feito isso por muitos anos, pensava assim: já fiz a minha parte, não preciso mais continuar. A filha mais velha disse para a mãe: Mãe, não sei se é uma boa ideia. Bom, como eu e minhas irmãs acendíamos a vela com a senhora, e a senhora não vai mais acender, eu também não vou continuar com isso. As outras 2 irmãs concordaram com a mais velha, e pararam com o hábito de acender as velas. Depois disso, algumas semanas se passaram e a vida seguia normalmente. Até que um dia a mãe teve um pesadelo que a deixou com medo. Depois de alguns dias, a filha mais velha teve o mesmo pesadelo e contou para a mãe. Depois, as outras 2 filhas tiveram o mesmo pesadelo. Tudo aquilo parecia muito estranho. Sempre que a família saía para algum lugar, deixava os 3 cachorros de guarda no quintal da frente, para caso algum meliante se metesse a besta de invadir a casa. Esses cachorros eram bravos e assustadores. Um dia a família saiu para almoçar e voltou de tardezinha, por volta das 5 da tarde. O tempo estava fechado, frio e uma chuvinha leve caía. Para a surpresa deles, quando voltaram para casa, os cachorros não estavam no quintal da frente. Eles entraram assustados em casa, achando que alguém tinha invadido a casa, roubado as coisas e tivessem feito algo com os cachorros. Mas, para espanto deles, a casa estava impecável e as fechaduras também. Nada estava fora de lugar. Quando foram para o quintal de trás, os 3 cachorros estavam amarrados por uma corda, bem quietinhos, como se estivessem morrendo de medo. A pergunta que ficou no ar foi: quem foi o ser humano corajoso que amarrou essas feras? Será que foi um ser humano mesmo? Naquele momento, a mãe lembrou das almas e se assustou pensando que as almas tivessem ficado enfurecidas com a família por terem parado de acender as velas. No dia seguinte, a família chamou um padre para benzer a casa. Quando o padre terminou a reza, disse que alguma presença estranha havia passado por aquela casa. O padre perguntou se a família tinha o hábito de acender vela para as almas e depois parou. Eles disseram que sim. O padre então disse que já tinha visto uma situação dessa antes e contou para a família que quando se começa a acender vela para as almas e decide parar, tem que rezar muito, pois senão essas almas voltam irritadas para assombrar as pessoas que acendiam as velas. Pois para as almas, uma vez que você começou a acender vela para elas, você não deve mais parar.
Sinistro, não é mesmo? A família então rezou muito e não tiveram mais sustos. Mas a lembrança continua, a lembrança de terem sido visitadas pelo sobrenatural. Lá para os lados de Goiás, mais precisamente num povoado chamado Barro Preto, vivia um senhor chamado Seu Antenor. Era homem simples, viúvo, morava sozinho num sítio herdado dos pais, cercado de mata e de histórias. Daquelas que o povo conta baixinho, com medo de chamar coisa ruim. Seu Antenor era muito respeitado por ali, sabia lidar com a terra, com os bichos e dizia que não tinha medo de nada nesse mundo, nem de alma penada. Quem morreu, morreu, ele dizia, rindo, tomando seu cafezinho amargo, sentado na cadeira de palha, olhando o horizonte. Mas um dia, seu Antenor parou de rir. Foi numa noite de quarta-feira, perto do dia de finados, que tudo começou. Ele voltava da venda do Zé Cotó, já passava das 8 da noite, quando viu, no meio da estradinha de terra que levava ao seu sítio, uma criança. Sozinha. Sentada no chão, com um vestidinho branco encardido e os pés sujos de barro. A menina não chorava, não falava, só olhava fixo para ele. Seu Antenor parou, desceu da charrete e perguntou: "Que você tá fazendo aqui, menina? Cadê sua mãe?" A menina não respondeu, só apontou pro mato. Ele ficou ali parado uns segundos, coçando a cabeça, sem saber se levava ela para casa ou ia buscar ajuda. Mas quando olhou de novo, ela tinha sumido. Voltou para a charrete assustado, mas fingiu que nada era. Pensou que era coisa da cabeça dele, cansaço, imaginação de velho. Mas aí começou. Todas as noites seguintes, por volta das 8, ele escutava passos no terreiro. Passos leves, de criança. E quando olhava pela fresta da janela, via uma silhueta pequena, parada, olhando para casa. E todo dia de manhã, encontrava marcas de barro, pequenas, como pegadas de criança, por todo o alpendre. Ele chegou a pensar que era molecagem de algum menino da vila, mas era muito longe. E aquelas pegadas não tinham como ser feitas por uma criança comum. Na sexta noite, teve coragem de abrir a porta, e lá estava ela, a menina do barro, de pé, imóvel, com os olhos totalmente pretos. Não tinha branco nos olhos, só aquele escuro fundo, como 2 buracos. Ela estendeu a mão. Na palma havia um pedaço de tecido. Era o lenço que a esposa dele usava no dia em que morreu, há quase 20 anos. Seu Antenor desmaiou ali mesmo, caído no batente da porta. No dia seguinte, um vizinho encontrou ele desacordado. Chamaram o padre, benzeram a casa, rezaram missa, fizeram promessa. Mas seu Antenor nunca mais foi o mesmo. Não falava, não comia direito, ficava sentado o dia inteiro na cadeira de palha, olhando para o mato. Até que, um mês depois, ele sumiu. Só acharam o chapéu dele no terreiro, e ao lado, marcas pequenas de barro indo em direção ao mato. Dizem que até hoje, quando a noite cai no povoado de Barro Preto, algumas pessoas escutam risadinhas de criança perto da mata. E quando a chuva começa a cair, as pegadas voltam a aparecer. E você, se visse uma criança sozinha na beira da estrada, pararia para ajudar? Realmente triste o que aconteceu com o seu Antenor. Pessoal, estes foram os causos de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilha com seus amigos. Estamos iniciando este canal e queremos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Venha fazer parte da nossa comunidade. Estamos buscando trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. O seu like, comentário e inscrição é fundamental para o crescimento do nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.